O primeiro erro que um reprovado comete, alguém que não consegue passar lá na prova do Enem, é confundir aprendizado com estudo, tá, galera? Aprender é diferente de estudar. Para você aprender, você tem que receber um conhecimento, assimilar aquele conhecimento e saber aplicar aquele conhecimento na hora certa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se eu te dou um livro assim, ó, 10 passos para aprender a pilotar um helicóptero. Olha só, que legal, hein? 10 passos. E aí eu vou colocar 10 não, 10 não, né? 10 é pouco. Vamos pôr 100 passos. 100. Então tá. 100 passos para aprender a pilotar um helicóptero. E aí você, um livro, um workbook, um negócio bem legal. E aí eu levo para você, e aí você estuda aquilo ali, decora aquilo ali. E eu te levo para pilotar um helicóptero. Você vai conseguir pilotar o helicóptero? Não vai conseguir pilotar o helicóptero. Por mais que você tenha lido, decorado, memorizado, você não praticou aquele conhecimento que você adquiriu. Então, a prática do conhecimento é o que leva ao aprendizado. Se você praticar aquele conhecimento, aí eu te garanto que você vai conseguir pilotar o helicóptero. Na matemática funciona, na matemática e na física e na química, na história, na geografia, mas especialmente com exatas e com redação, funciona muito assim. E você sabe, eu tenho certeza que tem aquela matéria de física que você fala assim: a teoria eu sei, o problema é exercício. Ou então, análise combinatória, eu te passo uma aula assim de combinação e falo: o que é combinação, fulano? E aí você fala para mim: não, combinação é quando a ordem não importa, C de N P a P é o N fatorial sobre o P fatorial vezes N menos P fatorial. Oh, que legal, hein? Decorou a fórmula, entendeu quando que você vai usar a combinação, e aí, bum, eu te dou um exercício. E você trava no exercício. E por que você trava no exercício se você sabia a teoria? Porque o exercício não te pergunta qual a fórmula da combinação. Tampouco ele te pergunta quando você vai utilizar a combinação. Na verdade, o exercício te apresenta uma situação, te apresenta um problema e ele pede que você resolva aquele problema. Ele nem exige que você utilize alguma ferramenta para resolver aquele problema. Então você pode resolver da maneira que você quiser. Se você quiser resolver um problema de análise combinatória com princípio multiplicativo, ou com princípio fundamental da contagem, ou aplicando a fórmula, ou com seu raciocínio, é você que, ou se você quiser fazer o diagrama da árvore inteirinho, né, e contar todas as possibilidades, é você que decide. Então, na verdade, o exercício é um problema em que você deve aplicar as ferramentas que você aprendeu para resolver aquele problema. Tá bom, Otávio, então eu só preciso aprender as ferramentas então para eu fazer o exercício? Aí que tá. Se você tivesse um tempo ilimitado para resolver a prova do Enem, eu até falaria, ok, beleza, você tem 1 ano para resolver a prova, então você aprende a teoria e você vai tentando fazer os exercícios. Mas não é assim que rola, né? O problema é que você tem um tempo limitado para fazer a prova. E como você tem um tempo limitado para fazer a prova, você precisa resolver aqueles exercícios que lá estão da maneira mais rápida possível. Então, para resolver um exercício da maneira mais rápida possível, é necessário que você tenha feito vários exercícios antes, para que aquele exercício que vai aparecer lá na sua prova seja parecido com alguma coisa que você já fez. Eu costumo dizer que existem padrões de exercícios, né? E esses padrões, eles se repetem nos vestibulares há muito tempo. E no Enem, nos últimos 10 anos, você vai ver que as questões se parecem. Questões de probabilidade, questões de porcentagem, questões de análise combinatória, elas têm uma estrutura parecida, né? Então, o primeiro erro de um reprovado no Enem, e você não quer ser esse reprovado, né?
Mas pode ser que você seja, e isso é comum. Eu não passei no vestibular na primeira vez que eu fiz vestibular, eu fui reprovado na primeira vez. E isso me serviu como um grande aprendizado, um óculos de maturidade para que eu, no meu primeiro ano de cursinho, conseguisse utilizar melhores métodos de estudos, né? Entender mais a prova que eu ia fazer, que na época não era o Enem, era a prova, cada faculdade fazia seu vestibular, né? Isso lá em 1822, né? E, mas o que você precisa fazer, se você vai fazer o Enem, é fazer exercícios e conhecer da prova, né? Saber como que a prova do Enem cobra os exercícios geralmente. Se você focar em resolução de exercício e não em assistir aula ou fazer resumo ou ler manuais de como aplicar fórmulas e teorias, eu tenho certeza que você vai ter um desempenho melhor no dia da prova. Daqui uns dias eu volto aqui com o segundo erro que todo reprovado comete, que você não vai cometer. Um abraço.